Jaya Radha Madhava Punya Vihari Hare Krishna. Esta é uma leitura do Bhagavad Gita como ele é, de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, com tradução livre do site prabhupadabooks.com. Capítulo 1. Observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. Verso 45. Yadimama pratikaram ashastram shastrapanayaha Dhartarashtraranehanyus tamekshemataram bhavet. Tradução. Eu consideraria melhor que os filhos de Dhritarashtra me matassem desarmado e sem opor resistência, em vez de lutar com eles. Repetição do verso. Eu consideraria melhor que os filhos de Dhritarashtra me matassem desarmado e sem opor resistência, em vez de lutar com eles. Significado de Srila Prabhupada. É o costume, de acordo com os princípios de luta kshatriya, que um oponente desarmado e sem desejo de lutar não deve ser atacado. Arjuna, contudo, em tal posição enigmática, decidiu que ele não lutaria se fosse atacado pelo inimigo. Ele não considerou quanto o outro grupo estava inclinado a lutar. Todos estes sintomas são devidos à bondade de coração, resultante de ele ser um grande devoto do Senhor. Verso 46. Sanjaya Uvacha Evam Mukta Arjuna Sankhe Ratupashta Upavishat Vishrijasa Sharanchapam Shoka Samvignamanasaha. Tradução. Sanjaya disse: Arjuna, tendo assim falado no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga, com sua mente tomada pela angústia. Repetição do verso. Sanjaya disse: Arjuna, tendo assim falado no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga, com sua mente tomada pela angústia. Significado de Srila Prabhupada. Enquanto observava a situação de seu inimigo, Arjuna permanecia de pé na carruagem. Mas ele estava tão aflito com a lamentação que ele sentou-se de novo, colocando de lado seu arco e flechas. Tal pessoa gentil e de bom coração, no serviço devocional ao Senhor, é qualificada para receber autoconhecimento. Assim terminam os significados Bhaktivedanta correspondentes ao primeiro capítulo do Srimad Bhagavad Gita sobre o tema Observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. O que segue é uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 1, versos 45 e 46, dada por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada e gravada em 1º de agosto de 1973, em Londres. Pradyumna Prabhu lidera o canto do mantra. Yadimama pratikaram ashastram shastrapanayaha dhartarashtraranehanyus tamekshemataram bhavet. Sanjaya Uvacha Evam Mukta Arjuna Sankhe Ratupasta Upavishat Vishrijasa Sharanchapam Shoka Samvignamanasaha. Tradução. Eu consideraria melhor que os filhos de Dhritarashtra me matassem desarmado e sem opor resistência, em vez de lutar com eles. Sanjaya disse: Arjuna, tendo assim falado no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga com sua mente tomada pela angústia. Srila Prabhupada inicia a explicação. Yadimam apratikaram ashastram shastrapanayaha.
Este é o costume entre os kshatriyas, que na luta, se o outro grupo não tem uma arma para lutar, este grupo fornecerá a arma para ele. Não que o outro grupo está desarmado, e este grupo aproveitará a oportunidade para matá-lo. Estas não são as regras e regulações da luta. Existem muitas regras e regulações da luta. Não que, porque ele é meu inimigo, eu devo matá-lo de qualquer maneira, não. Existem regras e regulações. Se o inimigo quebrou sua carruagem e ele está caído no chão, o outro grupo também descerá imediatamente de sua carruagem. Suponha que ele está sentindo. Se um está a pé e o outro está na carruagem, então ele estará numa posição superior. Assim, por isso, o grupo oposto também deve descer da carruagem e andar com ele. Isto significa que ao inimigo derrotado devem ser dadas todas as oportunidades para que ele não pense que, desnecessariamente, numa posição enfraquecida, ele foi morto. Não. Assim Arjuna diz. Arjuna é claro. Mais tarde, quando ele matou Karna, Karna estava sem arma, e ele caiu de sua carruagem. Karna, depois de cair de sua carruagem, e ele estava tentando tirar a roda da carruagem da lama. Então Krishna pediu a Arjuna: esta é a oportunidade para matá-lo. Mate-o imediatamente. Então, naquela hora, ele não tinha armas, e ele caiu no chão de sua carruagem. E naquela posição, ele foi morto por Arjuna pela ordem de Krishna. Isto é violação das leis. Assim, você pode violar as leis pela ordem de Krishna. Você não pode fazer. Isto é rendição. Quando Krishna diz, faça isso, muito embora esteja errado, você deve fazê-lo. Não há consideração. Assim como na luta, o comandante diz para os soldados, façam isso. Seu dever é fazer aquilo. Ele não deve pensar naquela hora sobre o que é certo ou errado. Assim como Yudhishthira Maharaja. Ele foi aconselhado por Krishna que Yudhishthira, Maharaja Yudhishthira, vá até Dronacharya e informe-o que o seu filho está morto. Esta era uma informação falsa, porque Dronacharya não seria morto se ele não estivesse afetado com alguma lamentação. Então, quando Krishna pediu a Maharaja Yudhishthira que você vai, porque você é reconhecido como veraz, Dharmaraja. Então, quando você disser, isto também é falso, ele acreditará. Mas Yudhishthira hesitou. Como eu posso mentir? Ele desobedeceu a ordem de Krishna. E ele queria se tornar muito veraz. Por esta razão, ele teve que ver o inferno. Assim, pela consideração mundana, existem muitas coisas, certo e errado. Tão logo você esteja na plataforma mundana, você deve obedecer todos estes certo e errado. Mas na plataforma espiritual, quando isto é ordenado por Krishna, ele está acima de toda esta dualidade. Ele é absoluto. Assim, mesmo que ele diga para fazer algo errado, porque ele não pode dizer nada que seja errado, Deus é todo bom. Se você discrimina a ordem de Deus da plataforma mundana, então você será mal guiado. Qualquer um que tenha fé firme e fixa de que qualquer coisa que Deus faça, qualquer ordem de Deus, mesmo que do cálculo mundano isto possa ser errado, isto é certo. Isto é entendimento absoluto. Então aqueles que estão na plataforma espiritual, para eles, não há tal consideração, o que é certo e o que é errado. Sua única consideração é se Krishna está satisfeito. Isto é tudo. Se Krishna está satisfeito por me induzir a fazer algo errado, eu não hesitarei em fazer isto. Eu farei isto, porque esta é a ordem de Krishna. Tasmin tushte jagatushtam. Meu princípio deve ser: se Krishna está satisfeito, então tudo está certo. Mas enquanto nós estamos nesta plataforma mundana, nós não devemos inventar a ideia de que Krishna está satisfeito, deixe-me fazer isso. Não, isto você não pode fazer. Você deve seguir as regras e regulações. Mas se você pensa que isso é, você não pode pensar, nem você pode manufaturar. Então, ou você deve ouvir de Krishna diretamente,
Isso não é possível, porque nós não estamos em contato com Krishna no momento presente. Nós estamos tentando ver Krishna através do meio transparente do mestre espiritual. Então, nós não podemos manufaturar que este é o desejo de Krishna. Não. Você tem que confirmar isto com o meio transparente, o mestre espiritual. Estes são os princípios. Assim Arjuna diz, Yadimam apratikaram, pratikaram, apratikaram. Pratikaram significa contra-ataque. E apratikaram significa sem qualquer contra-ataque. Assim ele está informando Krishna que, se o outro grupo, Dhritarashtra, os filhos de Dhritarashtra, outro grupo, eles me matam enquanto eu não estou preparado. Mas esta não é a regulação da luta. Então, por isso ele diz, apratikaram. Se eu não estou preparado e eles me matam de repente, isto é errado. Eu aceito, mesmo que eles me matem, apratikaram, sem eu estar plenamente equipado. Ashastram. Na luta, a pessoa deve estar equipada com todas as armas. Mas quando eu não estou equipado com armas, ou eu não estou desejando lutar, porque eu não estou querendo lutar, isto foi decidido. Eu não posso matar os meus parentes. Por isso, eu não vou dar o passo de pratikaram, contra-ataque. Então, mesmo nesta condição, eles vêm para me matar. Yadimam apratikaram ashastram. Eu não estou plenamente equipado com shastra, armas, ashastram e shastrapanayaha. E eles estão plenamente equipados com armas. Dhritarashtra ranehanyus. Assim, nesta condição, o outro grupo, meus primo-irmãos, filhos de Dhritarashtra, se eles me matam, ranehanyus tamekshemataram bhavet. Eu preferirei isto. Eu não vou lutar. Se você pensa que, se você não luta, então eles aproveitarão a oportunidade. Ele está conversando com Krishna. Ele já está dando o contra-argumento que, Krishna, se você pensa que eu não luto, mas eles vão pegar a oportunidade e matar-me imediatamente, isto também eu vou preferir. Mas eu não vou lutar. Esta é a minha decisão. Sanjaya Uvacha. Então Sanjaya, o secretário de Dhritarashtra, eles estavam sentados num quarto. Então, Evam Muktva, assim dizendo, Arjuna, a pessoa. Arjuna é o caso nominativo. Arjuna Sanke, no campo de batalha. Ratupasta, na carruagem. Upavishat. Vocês têm visto a pintura. Quando Krishna soprou sua concha e Arjuna está tentando pegar suas flechas e lutar. Mas ao invés de lutar, ele está Visrija Sasharanchapam. Não, eu não vou. Desistindo. Terminado. Eu não vou mais lutar. Visrija Sasharanchapam. Por que isto? Shoka Samvignamana Saha. Sua mente está dominada com a lamentação. Que, como eu vou matar os meus parentes? Esta é a posição. Assim, apratikaram, pratikaram. Existem duas coisas. Pratikaram significa contra-ataque. Aqui neste mundo material, para tudo existe uma ação contraposta. Assim como se você está doente, então você deve tomar o remédio. Isto é, pratikaram. A doença é causada por algum, como está chamado? Desarranjo dentro do corpo. Então, nós temos que arranjar. Nós temos que consertar o desarranjo dentro do corpo. Isto é, pratikaram, remédio, contra-ataque. Similarmente, se alguém está vindo para matar você, então você também deve estar preparado para matá-lo. Isto é, pratikaram. Se alguém está se afogando no mar, então você deve dar a ele alguma ajuda. Enviar para ele algum barco ou uma boia, de maneira que ele possa ser salvo. Assim, nós temos tanto. Este mundo material, ele vai adiante. Ele é cheio de perigos. Padam, padam, yadvi, padam. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, verso 58. Este mundo material significa passo a passo, simplesmente perigo. Isto é o mundo material. Assim, nós temos que encontrar pratikaram, ação contraposta. Como se salvar do perigo.
Assim como quando nós andamos. Nós vemos tantas portas, perigo. Então, você é avisado. Algumas vezes, nas portas está: cuidado com o cachorro. Assim você deve tomar cuidado. Não, eu vou entrar. Assim, em tudo há perigo. E há pratikaram, contra, ação contrária. Como salvar-se disso? Isto é chamado luta pela existência. Neste mundo material existe apenas este perigo e ação contraposta. Eu estou infeliz. Assim, para me tornar feliz, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que obter dinheiro. Qualquer coisa que eu queira. Assim, isso está acontecendo. Pratikaram, perigo. Vipadam. Padam padam yad vipadam. Padam padam yad vipadam natesham. Assim, samashritaye padapalavam plavam. Qualquer um que tenha se abrigado nos pés de lótus de Krishna, samashrita ye padapalavam plavam, mahatpadam punyayasho murarihe. Murari. Murari significa Krishna. Então, punyayasho. Ele é simplesmente glorificado por atividades piedosas. Não existem atividades impiedosas em Krishna. Krishna é o mais puro. Assim, qualquer coisa que ele faça, isto é puro. Os patifes, eles não sabem isso. Eles pensam, Krishna é imoral. E ele se torna um educador, professor. Ele não sabe. Ele não entende Krishna. Assim, muitos grandes professores, acadêmicos eruditos, eles não entendem o que é Krishna. E eles falam sobre Krishna. Eles estão adotando a posição de instruir sobre Krishna. Assim, veja a patifaria. Você não conhece algo perfeitamente, e ainda assim você está falando sobre isso. Isso está acontecendo. Punyayasho murarihe. O que é Krishna? Krishna diz, Bahunan jamanamante gyanavam mam prapadyante. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 19. Nós temos que conhecer Krishna. Porque tão logo você conheça Krishna, você se torna imediatamente liberado. Assim, conhecer Krishna não é uma coisa tão fácil. Por isso Krishna diz, Manushyanam sahasreshu kastidyatati siddhaye. Primeiro de tudo, você se torna siddha, perfeito. Perfeito significa conhecimento perfeito. Isto é chamado siddha. Um outro siddha significa muito poderoso, mestre de toda a perfeição yógica. Isto também é siddha. Perfeição yógica. 8 tipos de perfeição. Anima lagima prapti prakamyam mahimayata ishitvam cha vashitvam cha tatakam avasaita. Assim, eles obtêm 8 tipos de siddhis. Eles também são chamados siddhas. Do ponto de vista material, um yogi perfeito pode contra-atacar qualquer coisa. E qualquer coisa que ele queira, ele pode fazer. Isto é chamado siddhi, ashtasiddhi. Mas ainda assim, ele não é siddha como Krishna. O nome de Krishna é Yogeshwara. Ele é o mestre de todos os yogis, Yogeshwara. Yatra Yogeshwara Krishna. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 78. Os yogis também. Eles são deficientes com o poder de Krishna. Ainda assim, alguns patifes, sem qualquer yoga siddhi, eles alegam que eu me tornei Deus. Qual é a sua qualificação? Você tem todos os yoga siddha? Então, como você pode alegar que você é... Mas patifes, eles alegam que se tornaram Deus. E outros patifes, eles também acreditam nisso. Aqui está Deus. Ambos são animais. Shvavid Varahostra Karai Samstuta Purushapashu. Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 3, verso 19. Alguém que não sabe de verdade o que é Krishna, se ele aceita algum patife como Deus, então ele também é um animal. Isto também é animal. Alguém que está alegando que eu sou tão bom quanto Krishna, ele é certamente um animal, maluco. Ele não sabe qual é o poder de Krishna, o quanto ele é Yogeshwara. Ainda assim, ele está falsamente alegando que se tornou Krishna. E alguém que o aceita como Krishna. Então, Krishna,
A pessoa deve entender, primeiro de tudo, Krishna. Sem entender Krishna, se alguém faz comentários, se ele pensa que Krishna é um ser humano ordinário, Avajananti Mamuda Manushintanum Ashritam, Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 11. Este é o negócio dos Muda, negócio dos patifes. Krishna, porque ele vem como um ser humano ordinário, Manushya Lila. Se nós o julgamos, Krishna, como um ordinário, então eu sou um Muda. Como uma criança ordinária, com a idade de 6 ou 7 anos, ele poderia levantar toda a montanha de Govardhana. Primeiro de tudo, tente entender Krishna, o quão poderoso ele é. Como uma criança de 3 meses de idade pode matar um grande demônio, Putana. Estas coisas estão no Bhagavatam, sobre a vida de Krishna. Como você alega que se tornou tão bom quanto Krishna? Isto é louco, animalismo. Então, a ordem de Krishna deve ser final. Se ele diz, então tudo está certo. Assim aqui, a posição de Arjuna é: Krishna já arranjou a batalha. E ele sabe que Krishna quer esta batalha. Ainda assim ele diz, Yadimama Pratikaram. Ele decide desta maneira. Isso é chamado Maya. Ele sabe qual é o desejo de Krishna. E ainda assim ele está falando a sua própria filosofia. Isto significa que Arjuna está colocando a si mesmo na posição de um homem ordinário. O homem ordinário não sabe o que é Krishna e qual é o desejo de Krishna. E ele manufatura a sua própria filosofia e pensamentos. Isto é o homem ordinário. Mas Arjuna, ele é sempre um amigo de Krishna, um amigo constante. Seu nome é Gudakesha, acima de toda a escuridão. Certamente ele deve ser. Alguém que é amigo de Krishna diretamente, como pode haver ignorância? Não pode haver. Então, por que Arjuna está atuando neste papel? Ele conhece o desejo de Krishna. Ainda assim ele diz que Yadimama Pratikaram Ashastram Shastraparnayaha e não, Tame Kshemataram Bhavet. Ele está atuando desta maneira, porque sem a atuação de Arjuna desta maneira, como este Bhagavad Gita viria? Isto é assim como atuar num palco. Um homem muito rico, ele é num drama, ele está fazendo o papel de um homem muito pobre, mas na verdade ele não é um homem pobre. Mas no palco ele está atuando no papel de um homem pobre. Similarmente, Arjuna não está confuso, mas naquela hora ele parece estar confuso pela Maya de Krishna, porque Krishna quer falar o Bhagavad Gita para o benefício do mundo todo, do que é conhecimento espiritual. Por isso, isto é um palco arranjado. Então, pratikaram e apratikaram. Qualquer coisa que nós tenhamos manufaturado, pratikaram, contraposição. Isto também será uma falha se Krishna não o sanciona. Isto é realizado por Prahlada Maharaja. Ele diz, meu querido senhor Hiranyakashipu, que as pessoas têm manufaturado tantos pratikaram, contraposições, mas tanubritam, aqueles que têm aceitado este corpo material, eles estão simplesmente manufaturando coisas para contra-atacar perigos. Mas, muito embora eles tenham todas estas máquinas de contraposição ou agentes de contraposição, ainda assim, sem a sua sanção, esta máquina de contraposição ou agente não será frutífero. Assim, similarmente, Arjuna está sendo protegido por Krishna. Então, muito embora Arjuna não esteja bem equipado, apraticaram, ainda assim ele será salvo, porque Krishna está lá. Tavad vibhuta nubritam tvadupekshetanam. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 9, verso 19. E muito embora alguém esteja bem equipado, e se Krishna não quer salvá-lo, ele não será salvo. Sempre pense nisso. Rakshe Krishna Mareke, Mare Krishna Raksheke. Isto é ordinário. Se Krishna quer matar você, ninguém pode salvá-lo. E se Krishna quer salvar você, ninguém pode matá-lo. Esta é a posição. Assim os exemplos são dados por Prahlada Maharaja. Balasya Neha Sharanam Pitaro Nrsimha. Meu senhor Nrsimhadeva, os pais das crianças, eles não são verdadeiros protetores das crianças. Porque, geralmente, nós pensamos que esta criança, este garoto, ele tem seu pai, mãe, ele está bem protegido. Não. Pai e mãe.
Mesmo se o pai e a mãe querem proteger a criança, mas ainda assim, a criança tem que encontrar algum perigo e ele morre. Existem tantas experiências. Similarmente, Balasya Neha Sharanam Pitaro Nrishinha. O pai e a mãe são a ação contraposta para os perigos da criança. Mas, Prahlada Maharaja disse, não, eles não são o contra-ataque. Não é que se a criança está em perigo, porque o pai e a mãe são muito fortes, eles são ricos, eles serão capazes de dar proteção ao filho. Não, isto não é possível. Então, Nartasya Chagadam, o remédio. A pessoa está sofrendo de alguma doença fatal. Se você pensa, eu empregarei o médico de primeira classe e eu suprirei o remédio de primeira classe. Se você pensa, então o paciente será salvo. Não, isto não é possível. Isto não é possível. Nós temos tantas experiências desta maneira. Assim, nenhum homem rico morreria, porque ele tem dinheiro. Ele pode empregar o médico de primeira classe, o remédio de primeira classe, e simplesmente ocupar tais coisas, contra-atacar. Pratikaram. Ele não pode ser salvo. Existem tantos exemplos desta maneira. Então, a conclusão é, Tavad vibhuta nubritan tvadupekshitanam. Se você negligencia, se você decidiu que esta pessoa, esta criança não pode ser salva, então qualquer quantidade de pratikaram não ajudará. Isto não ajudará. Por isso, o real pratikaram é Krishna. O verdadeiro pratikaram é Krishna, a ação contraposta. Assim é melhor que nós aceitemos o abrigo de Krishna, como Krishna diz, Sarvadharmam parityaja mamekam sharanam vraja. Vocês devem sempre saber que nenhuma ação contraposta será benéfica para nós, a menos que nós sejamos protegidos por Krishna. Assim por isso, o nosso negócio é rendermos-nos completamente a Krishna e buscar a sua proteção. Krishna diz, sim, Aham tvam sarvapapebhyo mokshayami. Eu darei a você proteção. Esta é a filosofia do Bhagavad Gita. Nós devemos acreditar na afirmação de Krishna de que ele está preparado para me dar toda a proteção, contanto que eu tenha me rendido completamente aos seus pés de lótus. Muito obrigado. Fim.